só o título da sua apresentação. Olá, boa noite a todas, todos e todos. Meu nome é Eduardo Marques, sou professor do Departamento de Ciência Política e tenho o prazer aqui de ser o organizador, coordenador dessa sessão, em que a gente vai ter o seminário da professora Catarina Yanni Segato, colega admitida, um reforço super bem-vindo ao departamento, e que está fazendo aqui a sua primeira apresentação pública, além das aulas, que já está dando bastante aula durante esse semestre, mas acho que faz parte do rito e da organização dos trabalhos aqui, a apresentação para os alunos e colegas, e tenho certeza que vai ser muito, muito interessante. A Catarina vai fazer uma apresentação a partir da pesquisa. Ela é uma super especialista em políticas públicas, especialmente políticas de educação, e vai fazer e a questão federativa, relações intergovernamentais, coordenação vertical, governança multinível, e vai fazer uma apresentação chamada, que se intitula Comparando Políticas Públicas Subnacionais, os casos da saúde e educação. Então, bem-vinda, Catarina. A tela e o plenário são seus. Bom, deixa eu pôr aqui na tela cheia. Tá. Deu certo. Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de apresentar minha pesquisa, então agradecer o convite do Rogério Arantes e também do Edu, do professor Eduardo Marques, e queria agradecer, enfim, todo o apoio que o Eduardo tem me dado nesses primeiros meses, enfim, foi super importante. Eu faço parte do CEM, né, do Centro de Estudos da Metrópole, e por isso, inclusive, né, esse hoje, né, é um evento, né, do programa do seminário, mas também do CEM. E no CEM, enfim, a minha trajetória, né, é recente, né, iniciei o pós-doc no CEM com a supervisão da professora Renata Bichir, e agora ingressei como pesquisadora no CEM. E, enfim, todas as interações que eu tive desde o início do pós-doc têm sido super importantes para construir essa pesquisa e também me formar como pesquisadora. Então, eu agradeço também ao CEM e aos professores do CEM, e na figura do Edu, a todo esse apoio desde o início do pós-doc, e especialmente nos meses, enfim, nos últimos meses. Agradeço também o departamento, enfim, são pessoas muito generosas, que têm me ajudado muito em todos os processos, ao longo desse, enfim, desde a passagem até agora, iniciando a primeira disciplina, enfim. Então, eu queria agradecer bastante a todos os professores e professoras que têm me apoiado nesse processo. Eu vou apresentar hoje uma parte da minha agenda de pesquisa, que é a agenda, como eu falei, que está vinculada ao Centro de Estudos da Metrópole. É uma agenda que eu iniciei durante o pós-doc, então eu vou apresentar aqui alguns resultados, né, a partir da pesquisa de pós-doc, e que eu pretendo continuar com uma agenda futura. Então, é uma pesquisa meio que fecha uma parte do que eu já fiz e abre para novas perguntas a partir de agora. Bom, então, eu tenho, além, né, essa pesquisa é uma pesquisa sobre o papel dos estados nas políticas públicas, que é uma discussão que eu faço desde o mestrado. Então, desde o mestrado eu estudo os estados brasileiros em algumas políticas, principalmente na política de educação, e daí no pós-doc eu comecei a buscar uma comparação entre políticas para conseguir entender algumas dinâmicas que são difíceis de entender quando a gente está analisando somente uma política pública. E eu tenho um interesse maior pelo papel de coordenação dos estados, que eu estudei no doutorado, que tem algumas pessoas que estudam, alguns pesquisadores que estudam, principalmente na saúde, mas fora da saúde há pouca pesquisa sobre como os estados podem atuar como coordenadores de políticas públicas, né, junto aos municípios, enfim, né, aos seus municípios, assim, os municípios daquele estado específico. Eu tenho algumas outras pesquisas, né, assim, alguma coisa sobre mudanças nas políticas nacionais, especialmente na educação, e daí eu escrevi um capítulo recente com a Sandra Gomes, mas aqui eu vou focar
um pouco nessa discussão mais centrada nas políticas subnacionais e no papel dos Estados. Eu vou apresentar... eu dividi a apresentação em 3 partes. Eu preferi não apresentar o artigo que eu compartilhei com vocês. Então, eu não fiz uma apresentação clássica de apresentar o artigo como objetivo, metodologia e os resultados, mas tentando discutir 3 temas que estão presentes no artigo e na pesquisa, que é, primeiro, o papel dos Estados, né? Então, enfim, qual é o papel dos Estados no federalismo brasileiro? Em segundo, comparação subnacional, como uma metodologia que eu usei no pós-doc e que já usei em outras pesquisas e que eu acho que pode ser útil para outros estudos aqui né, no programa de pós-graduação. E, finalmente, eu vou falar um pouco sobre a minha pergunta, que é analisar e entender mudanças nas políticas públicas subnacionais. Então, quais são os fatores que afetam mudanças, e que daí, enfim, no CEM tem outros pesquisadores que fazem isso, né? O próprio Eduardo e a Renata publicaram um artigo recente sobre isso, então também acho que conecta com outras pesquisas que tentam entender mudanças nas políticas públicas, especialmente no nível subnacional. Entrando na discussão sobre o papel dos Estados, então, a gente tem uma discussão já consolidada na literatura de que a coordenação nacional, inclusive, enfim, feita pela Marta, principalmente, de que a coordenação nacional é relevante, né, assim, para reduzir desigualdades entre estados e municípios. Então, a gente tem uma consolidação de que houve né, assim, de que a coordenação nacional é forte, né? Assim, a gente tem um federalismo com características mais centralizadas, e essa coordenação nacional foi importante para reduzir essas desigualdades. Então, de um lado, a gente já tem, né, uma consolidação dessa discussão na literatura, e a gente tem, aí eu só coloquei como um período recente um pouco de mudança, né? Durante o governo Bolsonaro, a gente teve, né, assim, um período em que a gente teve menor coordenação nacional, então uma ausência da coordenação nacional, mas se a gente olhar para o que aconteceu desde a Constituição, a gente teve né, assim, um fortalecimento da coordenação nacional ao longo do tempo, especialmente com mudanças, né, que ocorreram especialmente na década de 90, mas que, segundo a própria Marta, enfim, já estavam previstas, né, em 88. A gente também tem né, assim, um foco enorme, né, nos municípios, em função da municipalização, então, da descentralização, né, da provisão né, feita por municípios. Então, na literatura, a gente teve também muito acúmulo sobre o papel dos municípios. E a literatura falou menos, né, discutiu menos os estados. Tem uma interpretação que se consolidou na literatura, né, de que os estados perderam, né, papel no federalismo brasileiro ao longo do tempo. Eles têm, né, pouca influência nas decisões nacionais, e eles também têm constrangimentos que de novo, assim, a gente já tinha uma trajetória, mas que na década de 90 a gente teve, né, a criação de constrangimentos, inclusive financeiros, que diminuíram, inclusive, esse papel mais preeminente dos estados no federalismo. Então, essa é uma interpretação, né, já consolidada também na literatura sobre os estados, mas os estados, eles formulam e implementam políticas, né? Então, ainda que a gente não tenha estudado muito os estados, porque a gente olhou muito mais para a trajetória da coordenação nacional e para a trajetória dos municípios nas políticas públicas, acho que, né, assim, a minha inquietação, e que eu falei nossa porque orientou a publicação desse livro recente, é justamente entender o papel dos estados no federalismo brasileiro. Então, os estados têm um papel, né, assim, de influenciar decisões nacionais, né? A gente não responde muito isso, e a gente já, como eu falei, tem um consenso de que pouco, ou menos do que se acreditava, mas a gente tem políticas que são formuladas e implementadas pelos estados. Então, de qualquer forma, é importante a gente entender o papel dos estados nas políticas públicas. E daí a gente tem alguns estudos que vão olhar para os estados, mas são poucos estudos, especialmente se a gente considerar, inclusive, comparações entre políticas ou comparações entre estados. A gente fez um esforço nesse livro, né, que foi publicado pelo IPEA e que foi organizado pelo Pedro Palotti, pela Elaine Lício, pelo André Silva, pela Sandra Gomes e por mim, sobre os estados, enfim, sobre o papel dos estados. A gente tentou trazer um pouco, né, congregar e
o acúmulo de estudos e de pesquisadores que estudam os estados. Tem, inclusive, contribuições de professores do departamento, a Marta, o Adrian e a Úrsula, que está na EASH. E o nosso esforço foi trazer todo mundo que está estudando estados, mas a gente percebeu nesse processo que não há um volume tão grande quando a gente compara com coordenação nacional e com municípios, né, sobre os estudos, né, sobre os estados nas políticas públicas. A gente consegue perceber, a partir desse estudo, de que há muitas variações entre as políticas. Então, o capítulo do Adrian e coautores, e já tem um texto anterior do Adrian também com autoras que apontam que a coordenação nacional é distinta nas políticas, e isso produziria diferentes graus de agência dos estados. Então, uma primeira questão seria: qual é a diferença entre as políticas? A coordenação nacional é importante, mas há variações subnacionais. Então, como a gente entende essas variações subnacionais, se essas variações ocorrem porque a gente tem diferentes graus de coordenação nacional entre as políticas, ou se essas variações ocorrem porque a gente tem fatores subnacionais que influenciam essas variações. A literatura de federalismo, mais geral, também aponta que é importante analisar essas variações. Então, a gente volta um pouco para a discussão bem assim, que marca a discussão de federalismo e políticas públicas, que é a questão sobre a compatibilidade entre federalismo e universalização de políticas sociais. A literatura, enfim, já caminhou, né, afirmando que o federalismo não é um impedimento, né, que não há uma incompatibilidade entre federalismo e políticas sociais, mas, de qualquer forma, a literatura chama atenção para a importância de olhar para essas variações subnacionais para compreender um pouco como que, né, se as variações significariam diferentes níveis de bem-estar dentro de federações. Então, se a gente tem variações que seriam expressivas em termos de acesso e qualidade de políticas. Então, a literatura chama a atenção de que é necessário a gente entender essas variações subnacionais, de que há pouco acúmulo sobre isso. No Brasil, como eu mostrei, né, acabei de mencionar para vocês, a gente tem um acúmulo muito maior que está olhando para a coordenação nacional e para municípios, mas também a gente entende pouco sobre essas variações estaduais, e mesmo quando a gente pensa em municípios, a gente também tem, acho que eu posso dizer, poucos estudos comparados, assim, né, de municípios para a gente entender essas variações de maneira mais sistemática. E a gente tem alguns argumentos na literatura de que essa variação, além da coordenação nacional, então a coordenação nacional é um dos fatores que afetaria essa variação, mas essa variação poderia ser explicada por outros fatores. Tem uma discussão clássica no federalismo também que explica a variação por uma diferença entre diversidade e desigualdade, né? Então, a gente teria uma diversidade que é característica do federalismo, especialmente federações que têm diversidades étnicas, religiosas, culturais, linguísticas, que de alguma forma se expressaria nas políticas públicas. Então, a gente tem uma explicação mais cultural dessa variação e de preferências. Então, eu tenho vários estudos que vão falar sobre... A gente teria subnações dentro de federações que, então, influenciariam políticas distintas. Isso pode se refletir em diferentes preferências. Obrigada. E, inclusive, pode se refletir, né, em preferências que estão, de alguma forma, ideológicas, né, e que se expressam por meio de partidos. A gente também tem uma discussão muito forte no federalismo de que a própria competição entre jurisdições levaria a maior divergência ou convergência entre políticas. Então, essa dinâmica de competição e de cooperação, né? Mas competição é mais clássico na literatura, né? Cooperação mais recente, talvez. O mais clássico é a competição, mas de que essas dinâmicas de competição e cooperação produziriam divergência e convergência. A gente tem também estudos que vão mostrar que contextos socioeconômicos diferentes levariam, né, a necessidades diferentes e, portanto, a diferentes serviços e políticas. E uma discussão muito forte no Brasil é de que capacidades, né, fiscais e administrativo-burocráticas, técnico-administrativos, no conceito, né, do Gomide e Pires, do IPEA, mas que seria uma dimensão, né, mais burocrática, administrativa,
a gente teria variações nessas capacidades e essas variações explicariam variações também nas políticas. Então, e a gente tem também a discussão sobre os legados, que tem alguma relação com capacidades, enfim, com a construção de capacidades, mas que também tem a ver com os legados das próprias políticas. Então, há diferentes... há um problema de diferentes variáveis e fatores que explicam essas variações. E daí a minha pergunta era um pouco entender o quanto coordenação nacional, a variação na coordenação nacional influencia variações. Então, a gente espera que a coordenação nacional reduza desigualdades, e daí será que a coordenação nacional diferente? Então, a gente tem, né, uma política com uma coordenação mais forte, uma mais fraca. Isso levaria a espaços de agência distintos no nível subnacional e, portanto, a maior variação das políticas. E se essas variações, no caso de políticas em que eu tenho menor coordenação nacional, esse espaço de agência permitiria que fatores, entre aspas, subnacionais influenciassem as políticas e, portanto, explicaria essas variações no nível subnacional. Então, eu queria, então, dar um passo além do que a literatura já consolidou sobre a coordenação nacional, tentando entender, para além disso, para além da coordenação ser importante, o que explica variações subnacionais e o que explica políticas subnacionais. Antes de chegar no resultado, então, eu vou falar um pouco sobre a metodologia, e daí depois eu vou retomar exatamente esse ponto que eu parei, daqui a alguns slides, para falar um pouco sobre a minha análise específica das políticas de educação e saúde, mas antes disso eu só vou, então, voltar um pouco na comparação. E como fazer isso, né? Assim, como entender variação subnacional? Exige, obviamente, uma comparação entre estados, né? E entre, então, unidades, né? Assim, entre jurisdições, nesse caso, no nível estadual. Então, eu estou fazendo uma comparação e, na verdade, acho que a maior parte dos estudos que eu fiz desde o mestrado são comparações entre estados ou municípios. Então, eu segui fazendo isso, então, fazendo uma comparação de N pequeno, qualitativa, histórica, selecionando uma quantidade de casos. A comparação tem alguns problemas, né? Tem alguns problemas, então eu já adiantei os problemas, para que ninguém me questione na hora do debate. Um dos problemas é que é difícil, né, mesmo com algum controle, a gente tem muitas variáveis, e daí é difícil chegar em explicações quando a gente tem muitas variáveis variando. Mesmo controlando alguma coisa, a gente tem muita variação. E com N pequeno, seria difícil chegar em grandes explicações, enfim. Então, esse é um dos problemas. O aumento do número de observações pode ser, né, assim, pode ser uma saída, mas, enfim, eu vou mostrar para vocês. Eu não resolvo por completo isso, porque eu escolhi 3 estados em 2 políticas. Não é um número tão grande, mas o que foi possível fazer, até porque depois eu vou falar um pouco sobre essas escolhas, né? Quanto mais a gente aumenta, a gente pode perder profundidade. Então, é um dilema, né? Mas eu já adianto que essa é uma das dificuldades. A segunda dificuldade é a questão da semelhança e da diferença, né? Que é o modelo clássico de escolher e de comparar casos. Os meus casos todos são casos que têm a política, e eu já vou explicar um pouco o que isso significa, mas são casos que variam em relação às características dessas políticas estaduais. Então, seria um caso de semelhança, mas, ao mesmo tempo, que varia, e eu consigo eu estou buscando captar o que explica essa variação entre os casos. Então, também, o modelo de semelhança e diferença, a gente, né, lê os textos e eles são muito, né, claros na diferença, mas quando a gente olha para a realidade e precisa escolher os casos, a gente também precisa fazer ajustes e às vezes, os casos não se encaixam perfeitamente no que está colocado pela literatura. E tem um terceiro problema, que seria o fato de que a gente tem relação, quando a gente está analisando unidades subnacionais dentro do mesmo país, elas podem
se influenciar. Então, a gente tem processos, por exemplo, no caso de políticas públicas, de difusão de políticas que influenciam os casos. A minha análise, a minha comparação é dentro de uma federação. Isso faz com que eu diminua as variáveis que variam, né, porque eu tenho o mesmo contexto institucional. Eu já vou explicar, eu vou comparar duas políticas, então há algumas alterações, mas eu tenho o mesmo contexto institucional. Uma saída para... Eu estou falando isso porque uma saída para esse problema seria escolher jurisdições em países distintos. Mas, nesse caso, eu resolvo um problema e abro outro problema, que é o problema de que eu vou ter processos em que eu posso ter difusão e eu posso ter processos multiníveis. Então, eu vou mostrar para vocês, o meu caso é justamente um caso em que acontecem essas duas coisas. Eu vou ter difusão entre os estados e eu vou ter processo de subida e descida das políticas. Então, assim, eu não consigo isolar por completo uma unidade, os estados, para fazer uma comparação que seria perfeita do ponto de vista metodológico. A última questão é uma crítica que até foi feita pela acho que Erika Simons, que até participou do seminário no primeiro semestre. Ela defende comparações que não são controladas. Eu faço uma comparação controlada, mas eu acho que é super importante. As críticas que eles levantam no texto são super relevantes para a gente entender, inclusive, as limitações da comparação. Então, eles vão falar que as comparações desconsideram importantes dimensões entre os casos, que, na verdade, os casos não seriam comparáveis, porque os casos têm trajetórias, legados muito distintos, características muito diferentes. Então, de novo, o controle aqui, na verdade, ele é mais para um controle para eu eliminar um pouco, controlar uma variável que é relevante. Então, eu controlei a escolha por capacidades fiscais. Eu controlei no sentido de tentar controlar a influência de uma variável que eu considero que é importante, mas não é o que eu quero analisar. Mas, na verdade, não é um controle perfeito em que eu consigo isolar todas as variáveis que podem influenciar as mudanças nas políticas públicas. A proposta da minha pesquisa é fazer uma comparação entre... assim, eu fiz uma comparação entre saúde e educação, pensando que são duas políticas que variam na coordenação nacional. Então, eu tenho saúde com uma coordenação muito mais forte, mais centralizada, com um sistema único, enfim, tem diversas dimensões aí da construção do sistema único de políticas públicas, que mostra que a saúde tem uma coordenação nacional mais forte. Então, redistribuição de recursos, normativas nacionais, uma centralização decisória grande. E a educação tem uma trajetória mais descentralizada, com menor coordenação nacional. Assim, a gente tem uma trajetória mais descentralizada, a Constituição coloca a União como um ator importante de coordenação nacional, assessorando técnica e financeiramente estados e municípios. A partir de 90, a gente vai ter um aumento da coordenação nacional na educação, mas quando a gente olha para os mecanismos de coordenação nacional entre saúde e educação, a educação é mais frágil em termos de coordenação nacional do que a saúde. A gente tem assim, um poder decisório do MEC menor do que na saúde. A gente não tem algumas, por exemplo, as CITES, as comissões intergestores tripartites, a gente não tem na educação. Então, a gente tem uma série de diferenças entre as políticas que mostram um pouco, que diferenciam as duas em termos de coordenação nacional. Dentro dessas duas políticas, eu tinha que escolher programas específicos para eu conseguir analisar nos estados. Se eu olhasse para a política de saúde de maneira geral, eu tenho 1 milhão de ações, e na educação também 1 milhão de ações que eu poderia olhar. Então, eu fiz escolha de duas. Essa escolha não é perfeita, eu já adianto. São duas escolhas que têm... o motivo da escolha há uma política nacional em ambas, com diferenças, eu já vou mostrar, e os estados
todos os estados implementam políticas, né, tanto a política de AIDS quanto a de alfabetização. Então, são políticas que estão em todos os estados. E elas envolvem algum papel de coordenação dos estados. Porque daí eu, né, falei do meu interesse, que não está nesse artigo específico, mas que é o interesse da minha agenda de pesquisa, de olhar para esse papel de coordenação. Então, inclusive, a continuidade seria avançar em relação ao papel de coordenação dos estados nessas duas políticas. Então, eu escolhi essas duas políticas por ter um papel de coordenação, por estar presente nos estados, mas, ao mesmo tempo, e ser uma política que está definida nacionalmente. Tem sempre uma definição, tem uma política de alfabetização, tem uma política de AIDS. Os estados, os 3 estados têm essas políticas, e os 3 estados atuam como coordenadores nas 3 políticas. E na educação há uma variação maior, que eu já vou mostrar para vocês, mas os 3 estados são coordenadores. Então, eu tenho a presença disso, né, da política nos 3 estados, e eles variam nas capacidades fiscais. Então, eu tentei controlar um pouco o nível de coordenação e a capacidade fiscal. Então, o estado de São Paulo tem um nível de coordenação mediano na educação, mais forte na saúde, capacidade fiscal mais alta. Maranhão e Pernambuco têm capacidades fiscais mais parecidas, menores que São Paulo, mas Pernambuco tem maior coordenação na saúde e na educação, e Maranhão menor. Eu tinha poucas informações quando eu fiz a escolha, depois, obviamente, eu aprofundei a análise e consegui entender melhor, né, a coordenação dos estados. Quando eu escolhi um pouco pensando né, assim, com as informações que eu tinha mais gerais sobre os 3 estados. O que a comparação, então... Bom, eu comparei os 3 estados a partir de uma análise, como eu falei, qualitativa e histórica, de dados coletados em documentos e entrevistas semi-estruturadas com gestores dos estados, dos ministérios e também de atores da sociedade civil que foram relevantes para os casos. Eu busquei dar conta de algumas das limitações da comparação por meio de uma análise histórica e qualitativa, então olhando por um período maior ao longo do tempo e observando justamente esses movimentos de subida e descida e de difusão entre os estados, e tentando, né, identificar as causas das mudanças, né, das variações das políticas ao longo do tempo, mas considerando que a comparação não vai ser uma generalização, então eu coloquei aqui uma generalização bem modesta, na verdade, historicamente embasada e válida para contextos delimitados. Então, na verdade, eu estou tentando entender alguns padrões entre os estados, mas eu não estou aqui tentando, né, explicações que são... Então, que eu posso generalizar para todos os estados brasileiros nessas duas políticas. Eu vou chegar... E daí agora eu vou começar o último ponto, que seria olhar para a minha pergunta e para os meus casos e o que a análise, então, mostra a partir dessa análise. Eu tenho como eu falei para vocês, eu tenho um problema de muitas variáveis, então, quando eu comecei a pesquisa, eu comecei com uma lista enorme de variáveis que podem explicar essas variações e essas políticas subnacionais. Então, o esforço foi tentar né, delimitar uma pergunta de pesquisa, mas daí de uma maneira um pouco indutiva, indo e voltando, indutiva-dedutiva, eu tinha um referencial teórico, daí eu comecei a coletar os dados e depois eu especifiquei minha pergunta para o que eu vou apresentar para vocês. Mas a ideia era olhar a variação das políticas subnacionais a partir da pergunta de quais são os fatores que afetam o policy making, né, o processo, enfim, decisório subnacional. Um dos pontos que a literatura traz é que os fatores que afetam o processo decisório nacional não são necessariamente os mesmos do subnacional. Então, a gente precisa entender melhor o subnacional para, inclusive, né, explicar essas variações dentro do federalismo. Mas a gente tem efeitos do nacional no subnacional, e é o que, então, entrou como a coordenação nacional na minha pergunta. Para eu poder fazer uma discussão da literatura, tem uma outra pergunta que é importante, que é do que a gente está falando. E eu vejo que às vezes alguns, né, alunos da pós-graduação
que começam a pesquisa têm um pouco essa questão. Quando a gente está olhando para as políticas subnacionais, considerando, inclusive, pensando, né, no contexto brasileiro, na discussão de coordenação nacional, do federalismo brasileiro, do que a gente está falando? A gente está falando de difusão de políticas, a gente está falando de formulação, a gente está falando de implementação, pensando em implementação como já quarta geração, como, né, uma cadeia de decisão. Então, pensando como eu tenho uma diretriz nacional, eu tenho uma política nacional, e daí eu tenho uma cadeia decisória, e estados e municípios vão tomar decisões sobre como implementar uma política. Do que eu estou falando? Eu acho que, assim, eu não vou trazer uma resposta, mas eu trago essa pergunta porque eu acho que a diferença entre as políticas justamente pode lançar luz. Claro, tem um recorte que é da pergunta, se eu estou olhando para a difusão ou formulação, implementação, mas também tem um recorte da política. Se eu tenho um programa mais coordenado nacionalmente, eu posso estar muito mais próximo de uma discussão de implementação, e se eu tenho um programa menos coordenado, eu estou muito mais próximo de discutir formulação de maneira geral. Então, essa é uma questão, acho que se coloca para a discussão sobre federalismo e sobre esses fatores que afetam o policymaking subnacional. Dentro daquele conjunto de variáveis que eu mencionei para vocês no início, na primeira parte da minha apresentação, eu fiz um recorte. Então, foi o que eu falei para vocês, eu parti de uma pergunta mais geral, coletei dados e daí fui especificando, inclusive para, né, assim, para um artigo, às vezes a gente tem que recortar bem a pergunta. E a minha pergunta, então, foi... eu percebi que estava meio quente, mas... a minha pergunta, então, olhou muito para os fatores... Primeiro, os fatores que mais estão presentes na explicação sobre o caso brasileiro, que está muito centrado na discussão de capacidades e de legados, com muitas variações. Então, eu pus entre parênteses de diferentes dimensões, porque esses autores vão trazer... Né, esses autores, eu pus autores internacionais que falam sobre capacidades, mas isso marca fortemente a discussão sobre o caso brasileiro, de quais são os fatores ligados... Né, assim, capacidade é muito importante e explica variações, explica políticas subnacionais. Mas há diferentes discussões sobre o que seria exatamente essa capacidade. Então, é mais administrativo, burocrático, é político-relacional, enfim, né, envolve relações entre sociedade civil e Estado. Então, tem muitas coisas diferentes dentro disso, mas é uma explicação que é bem presente. E a explicação dos legados das políticas, então, o próprio acúmulo e a sedimentação, enfim, né, e a trajetória anterior dessas políticas influencia essas variações. Alguns estudos mais recentes destacam a importância da burocracia, tanto sobre o caso brasileiro, né, sobre outros casos e sobre o caso brasileiro. Então, eu decidi aprofundar a discussão sobre isso, sobre o papel da burocracia, dentro, né, no policymaking. Então, se eu tenho uma política, por exemplo, a política de educação, que tem menos coordenação nacional, então eu teria mais, eu esperaria ter mais um espaço maior de agência. Burocracias têm mais autonomia para tomar decisões? Então, essa é a pergunta que está presente nesse artigo, e que, então, é uma pergunta que já especifica bem a pergunta mais geral que orientou o início da pesquisa. Quando a gente olha para a discussão de burocracia, quando a gente também fala burocracia, são explicações muito diferentes, né? Não é exatamente a burocracia weberiana que a gente encontra nos artigos, né? Então, a gente está falando, por exemplo, o Eduardo e a Renata, né, publicaram um texto recente falando de atores que seriam atores híbridos, né? Que são atores que são aí políticos, técnicos e ativistas que circulam. Eles têm conexões, ou eles são mesmo eles que circulam em vários espaços. A gente tem também uma literatura que vai falar sobre a importância da burocracia, mas via né, formação de redes, comunidades de políticas, e a burocracia trocando ideias entre jurisdições, ou circulando com determinadas ideias. Então, mesmo quando a gente fala de burocracia, a gente está falando de coisas muito diferentes. O que eu encontrei nos meus casos? Né? Eu vou ser super sintética aqui, mas depois a gente pode discutir mais no debate. Olhando para a política ao longo do tempo, a gente tem a política de AIDS surgindo a partir de algumas experiências estaduais, a partir da atuação de sanitaristas
e de organizações não governamentais. Então, a gente já tem uma atuação de uma burocracia que é híbrida, né, que também é um ator meio híbrido, influenciando a criação dessas políticas, que depois se transforma numa política nacional, e que é importante, inclusive, para consolidar essa coordenação nacional nessa política específica, e que produz maior continuidade e institucionalização da política nos 3 estados ao longo do tempo. Então, na política de AIDS, a gente vai ter esse movimento. Na política de alfabetização, a gente teve diferentes estratégias. Então, digamos, o fato da gente não ter tido uma institucionalização na coordenação nacional dessa política, como a gente teve na política de AIDS, a gente tem uma diversidade maior da atuação desses atores e de estratégias de influência das políticas subnacionais. A gente teve a criação do modelo, né, do caso do Ceará, que se transformou num modelo estadual a partir de uma experiência municipal e a partir da circulação desses atores que estavam em Sobral para o estado do Ceará. Depois a gente vai ter uma difusão para um conjunto de estados que visitaram o caso do Ceará e trocaram informações com esses gestores e burocratas do caso do Ceará. E depois a gente tem um terceiro movimento que daí é intermediado por organizações, institutos e fundações empresariais, de difusão dessa política para outros casos, que é o caso, quando eu olho aqui, é o caso de Pernambuco e Maranhão, que fazem parte desse programa. Pernambuco foi influenciado, já tinha alguma coisa, já tinha uma trajetória anterior, mais pequena, e essa trajetória anterior tinha sido influenciada por um programa nacional que foi criado, inspirado no caso do Ceará, que eu já vou falar disso, e depois ele aderiu a esse programa, né, entre aspas, que não é um programa nacional, né, ele adotou essa política a partir dessa parceria com esse Instituto e Fundação Empresarial, e é o caso do Maranhão, mas o Maranhão não tinha trajetória anterior de um programa de alfabetização nesses moldes, né? A gente tem o caso de São Paulo, que é um caso em que a gente não teve a criação de um programa de alfabetização nesses moldes. A política de alfabetização é uma política construída no Estado e que é aberta aos municípios, meio que é aberta, né, a adesão dos municípios. Então, a gente tem diferenças maiores entre os casos. A gente teve uma tentativa de criação de uma política nacional com o César Calegari, que foi para o Ministério da Educação e criou o PENAIC, inspirado no caso do Ceará, mas o PENAIC não teve continuidade, porque foi uma política que, segundo os entrevistados, enfim, não foi negociada com estados e municípios. Então, quando os estados implementavam, até o caso do Ceará, tinha muita sobreposição de ações, então é uma política que acabou não tendo continuidade. Com a mudança de governo, ela parou de existir, e agora a gente tem a retomada, né, de um programa de alfabetização um pouco nos moldes do modelo do Ceará, com essa nova gestão do MEC. Então, a gente tem muito menos continuidade ao longo do tempo na educação, mas a gente tem alguns padrões, a gente tem né, uma burocracia, gestores que circulam, que não também são atores meio híbridos, que fazem parte da burocracia, mas ocupam, às vezes, cargos políticos, que saem de um governo e circulam em outros governos, carregando essa ideia. E a gente tem a atuação da sociedade civil de uma maneira diferente, né, por meio de institutos e fundações empresariais, a partir dessas interações que são formais e informais. Algumas são parcerias, mas algumas são interações informais de organização de evento, troca de informações, enfim. O que produziu essa, né, assim, a gente tem um pouco essas trajetórias distintas. O que a gente tem? Primeiro, nos dois casos, como eu falei, a gente tem a relação entre atores estatais e não estatais, circulação de atores com ideias específicas, atores híbridos e ocupação de cargos por dentro do Estado. Então, mudança via ocupação de cargos por dentro do Estado.
A diferença na coordenação nacional e essa diferença de trajetória, inclusive de institucionalização, de fortalecimento de uma coordenação nacional das duas políticas, produziu diferentes níveis de agência nos estados. Então, a gente tem maior diversidade, maior variação na educação do que na saúde. Mas a gente tem diferenças entre os estados. Então, a gente tem uma diferença em relação ao desenvolvimento da capacidade ao longo do tempo. No caso da saúde, por exemplo, a gente teve uma construção da capacidade em São Paulo que foi muito maior e que tem uma estrutura específica para essa política que é muito maior do que no caso de Pernambuco e Maranhão, mas a gente tem políticas muito semelhantes em Pernambuco e Maranhão, mesmo com diferença nessas capacidades. Bom, é mais ou menos isso que eu planejei para hoje. Obrigada, e eu fico à disposição para o debate. Muito obrigado, Catarina. Estamos com a palavra aberta para começar o debate, seguindo a tradição. Primeiro, começar por perguntas de alunos, para que o silêncio do constrangimento ou o constrangimento do silêncio traga as pessoas a perguntar. Boa tarde, Catarina. Sou Gabriel, sou aluno aqui do mestrado. Gostei muito do seu artigo, gostei muito da sua apresentação. Fiquei com uma questão sobre a permeabilidade da sociedade civil em comparação à saúde e educação. Assim, se você levantou alguma hipótese de por que se essa diferença entre coordenação na saúde e educação influencia o perfil dessa sociedade civil, né? Então, na educação muito mais empresarial, de grandes fundações, e na saúde mais movimentos de base e tal, se você cria alguma hipótese sobre por que, se essa coordenação afeta essa diferença de perfil ou não, são questões intrínsecas da saúde mesmo, educação. Era mais isso que eu pensei mesmo. Obrigado. Boa tarde, professora Catarina. Muito obrigado pela exposição. Eu queria ouvir você comentar um pouco mais sobre a escolha dessas políticas como exemplos das diferenças entre os estados. E, especificamente, quais outras políticas você chegou a explorar, além da política de AIDS e da política de alfabetização, como possibilidades e quais foram os critérios até você chegar nessas duas. É só isso. Obrigado. Vamos, então, com essa primeira rodada? Vamos. Bom, sobre a atuação da sociedade civil nos dois casos, o Adrian acho que consegue responder muito melhor, porque daí eu acho que tem a ver com a dinâmica dessas organizações dentro dessas políticas. Não diria que tem a ver com a coordenação nacional. Pode ser, né, assim, óbvio, né, a coordenação nacional, o movimento sanitarista, entender a coordenação nacional sem entender movimentos sanitaristas também é difícil. Então, enfim, não dá para separar muito essas coisas. Mas acho que os dois campos têm uma sociedade civil distinta. O campo que eu conheço mais, que é o da educação, e daí eu conheço mais a sociedade civil da educação, na verdade, tem diversos grupos, né? Tem duas coalizões, se a gente puder, de maneira bem... simplificando muito, a gente tem duas grandes coalizões. A gente tem uma coalizão dessas instituições empresariais e a gente tem uma coalizão ligada mais a movimentos, por exemplo, dos professores, sindicatos. Então, a gente tem esses dois grandes grupos. Daí a gente talvez precise entender melhor assim como que esse movimento ligado aos empresários um pouco usam o caso do Ceará, mobilizam o caso do Ceará como um caso importante
e que responderia às questões, aos desafios da política educacional. E o caso do Ceará seria um caso que melhorou o resultado do estado inteiro, então conseguiu ampliar, né, assim, aumentar o resultado, a aprendizagem dos alunos no estado inteiro. Então foi um caso um pouco... A gente deu aula de formação da agenda hoje. Foi pegar uma solução e grudar num problema. E daí o caso Ceará virou um caso, uma solução, de repente, que virou a solução para os problemas da educação. Então, acho que essas organizações, na verdade, conseguiram mobilizar esse caso para que esse caso se transformasse, e daí o regime de colaboração entra como... que é o regime de colaboração na educação, né? É uma expressão que está na Constituição de 88, mas que não é definida nacionalmente, mas que supõe alguma relação de colaboração entre estados e municípios. O Ceará, ele mimetizou um pouco a coordenação nacional no nível do estado, então, por isso que a gente chama um caso de coordenação estadual, porque é um caso, né, semelhante, adotou instrumentos e mecanismos semelhantes aos adotados pelo governo, né, pela União, pelo governo federal, para a coordenação nacional. Então, ele fica entendido como, no campo da educação, o pessoal chama de regime de colaboração, o caso do Ceará, um pouco nessa tentativa de que o caso Ceará responderia, então, aos problemas da educação, e esse regime de colaboração seria uma das soluções para resolver os problemas da educação. Então, eu acho que não é uma questão... É uma questão um pouco de como esses atores, assim, também, né, se desenvolveram ao longo do tempo, mas como eles um pouco capturaram, assim, entre aspas, essa agenda, e começaram a incorporar essa agenda na sua forma de atuação como uma política importante, e a partir disso estabelecer, né, essas parcerias com governos. Então, eu diria que acho que não é necessariamente a diferença entre as políticas. Tem 1000 fatores, mas acho que no caso da educação, você tem essa coalizão tentando influenciar fortemente a gestão e as políticas públicas. E a partir de uma relação até de parceria, assim, entre aspas, de implementar em parceria políticas públicas, que é diferente, às vezes, de outros movimentos que têm outras estratégias. Por exemplo, a campanha, né, que seria um pouco a outra coalizão, tem uma estratégia totalmente distinta de atuação. E a segunda pergunta sobre a escolha das políticas, eu penso, né, assim, na educação, a gente tem a grande separação de ciclos. Então, essa separação de ciclos já foi bem simples, porque o ensino fundamental é onde a gente tem oferta de estados e municípios, e onde a gente teria... Por isso que a gente tem a coordenação mais centrada no ensino fundamental, porque municípios ofertam fundamental, estados também. Tem estados que municipalizaram tudo, como o Ceará, tem estados que ainda dividem essa oferta, e tem estados em que o estado predomina, são poucos, mas o estado predomina na oferta do ensino fundamental. Então, a gente tem uma sobreposição de oferta. Então, geralmente na alfabetização em que a gente tem essa coordenação estadual mais forte, pensando que a alfabetização, inclusive, é um momento importante que influencia o ensino médio. Porque toda essa discussão desse regime de colaboração ser uma política que resolveria os problemas da educação tem alguma relação com esse fato de que alguns estados perceberam que, se eles não apoiarem os municípios, eles vão, na verdade, prejudicar os seus próprios resultados educacionais, porque esse aluno vai chegar na rede estadual, ou ele vai migrar para uma escola estadual de ensino fundamental, ou ele vai para a escola de ensino médio estadual. Então, eles até, os entrevistados sempre dizem assim, o aluno é um só, ele é um aluno do Estado, ele não é um aluno de uma rede. Mas, por isso que olhar para o fundamental seria o melhor. E a política de alfabetização é uma política que sempre... assim, a gente sempre tem uma política de alfabetização nacional, ela é uma política super importante, porque, inclusive, é um momento muito importante para a política de educação.
Na política de saúde foi mais difícil, porque eu poderia escolher outros programas. Eu pensei em escolher vacinação, mas eu optei por escolher um programa em que os estados tinham uma coordenação né, assim, mais clara, assim, do que políticas que em alguns casos são muito municipalizadas, que o Estado não atua de maneira, assim, não tem um papel importante na coordenação. Mas, enfim, não é uma escolha assim perfeita e talvez olhar para outras, assim, de repente comparar outros programas dentro da saúde possa ser importante. E não comparar, né, assim, eu posso avançar em termos de não tanto comparar a saúde com a educação e talvez abrir e comparar outros programas dentro da saúde e ver se há diferenças entre eles. Acho que seria uma pergunta importante, porque não dá conta, né, assim, com esse caso. Enfim. Por favor. A gente nem está sentindo calor aqui. Não. Vocês estão bem na reta aqui. Bom, primeiro, parabéns, muito legal a pesquisa e a apresentação. Estudar os estados acho super importante, realmente bem pouco explorado, né? E aí, algumas perguntas que me surgiram, vou meio pensar em voz alta. Uma primeira é sobre o desenho da coordenação. Né? Você fala, tem coordenação ou não tem coordenação, mas essa coordenação acontece por incentivos diferentes, né? Nas diversas políticas subnacionais. Então, em que medida tipos diferentes, né? Seja um incentivo pelo poder do gasto ou um incentivo por cooperação, né? Como é o caso lá do Ceará, que os outros estados, né, da colaboração, se isso tem impacto se o desenho da política e da coordenação tem impacto nessa variação. E uma outra coisa que eu pensei é nessa coisa da burocracia. Eu entendo que são duas políticas que têm muitos níveis de burocracia, né? Tem desde o secretário e da burocracia lá da Secretaria de Educação, Secretaria da Saúde estadual ou federal, e o professor, o enfermeiro, o médico. Então, o que você observou de diferença ou similaridade? Tem uma comunidade que une esses níveis todos ou não? Qual é o nível que influencia mais? Enfim, falar um pouquinho mais sobre essas diferentes burocracias e se elas se relacionam, como elas se relacionam com a variação. É isso. Obrigado, Letícia. Olá, boa tarde. Eu sou o Lucas, do doutorado. Parabéns pela apresentação. Eu queria saber, eu fiquei bem curioso no início. Assim, eu confesso que depois de fazer aquela disciplina da Marta, eu fiquei um pouco desacreditado nos estados. E aí eu queria saber por que o seu interesse em estudar os estados e por que você acredita que a literatura da ciência política não tem olhado tanto para os estados. Eu acho que é isso. Obrigado. A Letícia vai dizer que ela desacredita nos estados porque ela é carioca. Mas aí dá para desacreditar no município também, não tem problema. Não, uma terceira coisa que eu ia falar é que você pegou duas políticas que elas, de fato, têm uma coordenação federal intensiva, né? E tem políticas estaduais de mobilidade, de saneamento, que tem quase nenhuma, ou muito pouca, né? Então, se você vislumbra, eventualmente, num segmento da sua pesquisa, comparar graus diferentes de indução federal para as políticas. Bom, vamos lá, são perguntas complexas. Eu não sei se eu consigo responder todas elas, mas sobre... eu vou começar, na verdade, do fim para o começo. Sobre a coordenação em política, assim, estudar os estados, né, em políticas que são pouco coordenadas. Eu escrevi um artigo com a Fernanda Lima
que é pós-doc, que era pós-doc na GV, e ela tinha analisado uma política que se encaixa nesse caso, assim, de pouca coordenação. Então, a gente tentou analisar, a gente até chegou a apresentar na Unpox, daí a Renata Bichir fez algumas sugestões de mudança, e daí a gente incorporou e submeteu. A gente analisa 3 casos em que tem essas variações, e tem um caso que é pouquíssima coordenação. Então, e daí, só que a gente a gente explora outras questões, a gente olhou mais para o que explica diferentes modelos de coordenação estadual em políticas que têm variação de coordenação nacional. Só que a gente não fez uma comparação, a gente fez análise de 3 casos diferentes, de políticas diferentes, estados diferentes, mas são estados que têm coordenação, e daí, no caso dela, era a proteção e defesa civil no Acre. E daí a discussão foi que houve uma construção de capacidade no Estado, mas que dependeu muito mais de lideranças, né, que é um pouco os achados também da literatura sobre municípios, a própria Renata, assim, você tem lideranças, você tem legados, e daí você tem uma construção de capacidade que dá continuidade ao longo do tempo. Mas tem uma questão de que a gente tem algumas ações que acontecem ao longo do tempo, que são de programas federais, mesmo em políticas que têm pouca coordenação, que acabam produzindo efeitos. E, nesse caso, teve um programa federal em um momento no tempo que acabou produzindo efeito na criação dessa construção de capacidade, mas que não se deu em todos os estados. Como não é uma política fortemente coordenada, isso não se deu de maneira uniforme em todos os estados ao longo do tempo, mas no Acre, especificamente, isso teve um efeito naquele momento de construção de uma capacidade específica. Então, essa é uma questão importante, eu acho. Mas, às vezes, a coordenação não explica tudo. A gente pode ter, né, a gente tem mudanças e variações ao longo do tempo que podem influenciar as políticas estaduais, mesmo em casos em que a gente tem pouca coordenação. Mas isso, obviamente, vai ter efeitos, né, obviamente não, né, é uma hipótese da literatura que tem efeitos para maior variação entre os estados, talvez menor institucionalização ao longo do tempo, etc., que é um pouco as variações que eu percebi aqui. Sobre analisar os estados, a gente, no livro, né, que a gente organizou pelo IPEA, a gente entende que, na verdade, foram um pouco por esses 2 movimentos que eu expliquei no começo. Primeiro porque né, a coordenação nacional se fortaleceu, obviamente, né, os esforços são para entender essa coordenação nacional e os efeitos, considerando que é uma dimensão muito importante na literatura de federalismo internacional, então é natural que a literatura olhe para a coordenação nacional. A gente teve também um processo de municipalização, que também, assim, a gente tem uma trajetória grande de estudos sobre municípios. A gente, por exemplo, na GV, teve a premiação, né, de inovações locais, teve um momento pós-Constituição, década de 90, de olhar para os municípios, olhar para as inovações, os municípios como laboratórios da democracia, como espaços de inovação das políticas, que é, né, assim, que a literatura já avançou, enfim, inclusive para questionar alguma dessas questões, mas teve um esforço, acho que muito grande dos pesquisadores de olhar para os municípios e para essas inovações. E os estados, como eles perderam poder na federação, né, como eu coloquei, assim, eles, né, foram constrangidos ao longo do tempo, é natural que os pesquisadores enfim, deixaram um pouco... né, assim, é um campo em construção, campo de políticas públicas, né, não é um campo enorme, então os pesquisadores acabam dedicando atenção para questões que são mais né, urgentes e que estão, né, e que aparecem como questões importantes para entender as políticas públicas no Brasil. Então, eu acho que foi um caminho um pouco natural que os estados ficaram meio com a menor atenção. Não é que não há estudos, mas não há um acúmulo como a gente observa um acúmulo de coordenação nacional e de municípios. Mas a gente tem alguns estudos, a própria Judith Tendler, né, estudou o caso do Ceará, enfim, a gente tem vários estudos ao longo do tempo, mas não tem um acúmulo tão grande a ponto da gente conseguir chegar a grandes conclusões comparativas entre políticas, entre estados.
E o meu interesse acho que foi por acaso, porque quando eu estava no mestrado, eu comecei a estudar educação e vários estados adotaram reformas que eu chamei de gestão por resultados, que foram reformas inspiradas no gerencialismo, na nova gestão pública, e vários estados começaram a adotar a bonificação por desempenho, enfim, várias reformas, e daí eu comecei a estudar os estados a partir daí, tentando entender por que eles adotaram essas reformas, o que tinha, né, o que explicou a adoção das reformas, e daí eu comecei a estudar os estados a partir disso. Mas não foi intencional, como agora eu consigo colocar, é importante estudar estados, enfim, foi menos intencional do que a continuidade do estudo sobre os estados. Pensando na escolha, nos níveis de governo, se a gente tem comunidades que unem diferentes níveis de governo, eu acho que isso varia entre as políticas. A gente tem políticas em que a gente tem comunidades. A Renata, acho que diria que na assistência social a gente tem, né, uma comunidade com atores que circulam, mas que fazem parte de uma comunidade. Assim, acho que a educação é um caso diferente. Não diria, eu não sei dizer. Assim, a gente teria que fazer uma pesquisa, mas eu diria que eu não arriscaria de que há uma comunidade, mas há muita circulação. Há muita circulação de atores, mas eles não conseguem enxergar compondo uma comunidade de política ainda. No caso da saúde, né, mais. Agora, o que eu estou pensando é que tem uma questão importante, que às vezes a gente olha o caso brasileiro e não olha muito outros países, mas tem uma questão fundamental, é que no caso brasileiro, os atores eles circulam e ocupam cargos dentro do Estado para promover mudanças, e isso é distinto de outros países. Então, acho que essa é uma dimensão importante, até para a gente pensar nessa comunidade, como que ela circula entre os níveis. E, por fim, era a pergunta sobre o desenho da coordenação, que tem incentivos diferentes, mas eu não lembro exatamente da pergunta. Dos estados, né? Do estado. Não, da coordenação, se o tipo de incentivo do governo federal, ou se a coordenação é para o lado, ou se é para cima, se isso tem efeito na avaliação. Se é recurso, se é proibição. Não, claro, assim, quando a gente fala de federalismo, a indução sempre é o mecanismo de coordenação mais forte. A gente pode ter várias normativas nacionais, mas se não tiver indução financeira, todas as trajetórias de todas as políticas precisam de indução financeira para... Então, assim, um pouco, quando a gente olha para as políticas, a gente sempre pensa um pouco na articulação entre esses diferentes mecanismos. Então, eu tenho normatização nacional e tenho indução. Então, é um pouco os vários mecanismos presentes ao mesmo tempo. Mas indução financeira é o mais forte. Na literatura de federalismo, eu diria que é um mecanismo mais forte. E o Ceará combinou esses mecanismos. Ele criou, por exemplo, um programa de alfabetização que tinha muita legitimidade, porque foi construído a partir da experiência de Sobral e depois de um projeto piloto com municípios, então vem um pouco de baixo para cima. Mas ele atrelou alguns recursos. Os recursos não são necessariamente para implementar o programa, mas os recursos dão centralidade à educação. Então, tem uma premiação para as escolas que melhoram o desempenho, e daí depois, enfim, elas têm que auxiliar escolas que não tiveram bom desempenho para melhorar. E tem o ICMS Educação, que entrou na nova lei do Fundeb, que dentro da cota parte, né, do ICMS que é transferido para os municípios, 10% tem que ser transferido segundo resultados educacionais de aprendizagem e equidade. No caso do Ceará, era só resultados de aprendizagem, mas a lei colocou equidade, e daí agora eles estão reformulando a lei deles. Mas eles atrelaram a implementação de um programa com assistência pedagógica, formação, distribuição de materiais, etc., com incentivos um pouco de indução, não daquele programa específico, mas de colocar a educação no centro da agenda. Claro. Estamos aqui para isso.
eu sou Ana, sou doutoranda aqui no departamento. Você fala... Ai, meu Deus. Você falando, Catarina, eu fiquei pensando sobre... Talvez seja uma pergunta meio ovo e galinha, e eu já peço perdão por isso se você não tiver resposta, mas estava pensando no caso da educação, né? Essa questão da falta de coordenação federal, né? No caso, ou menos coordenação federal. No caso da educação, se isso geraria a falta da comunidade, a não comunidade política, ou se seria ao contrário, se a falta de comunidade política criaria dificuldade para um incentivo para haver uma coordenação federal, e aí a gente tem toda a discussão sobre um sistema nacional de educação, por exemplo, que não sai, né? E eu estava pensando sobre isso, eu estava pensando exatamente sobre o trabalho, por exemplo, da Jessica Raitt, quando ela fala do movimento de AIDS, como que a burocracia nacional incentiva essa comunidade, né, esse movimento de AIDS nesse caso. Então, eu estava pensando um pouco nessas relações, até no texto do Edu com a Renata, sobre, né, as comunidades em torno da habitação e da assistência social, né, e como que essa circulação governo e volta para a sociedade civil, mas se essa comunidade política é fraca, será que isso não tem efeito sobre a falta de coordenação? Ou se é ao contrário? Enfim, fiquei refletindo sobre isso enquanto que você falava. E, enfim, é isso. Obrigada. Não, eu achei super interessante. Provavelmente eu não vou conseguir responder, mas é uma pergunta interessante. Não necessariamente, eu não sei necessariamente se coordenação influencia a comunidade, ou comunidade influencia a coordenação, mas como... pensando na circulação de atores, como no caso da saúde, os atores ocupam dentro do Ministério, e agora na educação esse movimento é mais recente, de ocupar cargos dentro do Ministério como um espaço importante de decisão, porque a coordenação nacional é forte na saúde, e o Ministério da Saúde é um decisor importante. Atores ocupam cargos no Ministério para influenciar políticas e circulam mais. Na educação, esse movimento é recente, e agora, tanto que está sendo criticado, o MEC, que está com o MEC é a Fundação Lehman, né? Assim, porque justamente essas organizações começaram a adotar essa estratégia, mas isso é um movimento recente, não era um movimento que a gente observava antes, assim, né? Antes desse governo. As relações eram mais... com vínculos informais, ou de repente, eventos, compartilhamento de ideias, enfim, tentar influenciar mais por fora do que por dentro. Mas, assim, daí a minha impressão é que na educação tem se formado isso. E tem a ver com a formação... porque na saúde tem uma formação também... tem uma formação de um tipo específico de profissional, com uma formação específica, que circula em determinadas redes, e tudo isso faz... assim, influencia a criação dessa comunidade. Na educação... como a gente tem essas duas coalizões, e a coalizão, né, que está mais relacionada às universidades é uma coalizão que não é exatamente essa, que está influenciando, que está mais próxima dos governos, mas a gente tem agora um movimento, por exemplo, de pessoas que são formadas em políticas públicas, que, por meio de uma organização X, ocupam cargos dentro de secretarias e estão circulando. E essas pessoas estão construindo uma comunidade. Talvez daqui a um tempo a gente veja uma comunidade mais delimitada na educação. Mas daí acho que tem a ver com a discussão de o que influencia a formação de uma comunidade. E daí, obviamente, não foi o que eu fiz, então eu estou dando palpite aqui. Mas tem a ver um pouco com a pesquisa, enfim, que... o Adrian e a Renata estão coordenando, então acho que a gente pode ter respostas no futuro. Eu também quero me inscrever. Então você tem prerrogativas, professor. Então, muito obrigado também, Catarina, parabéns pela sua apresentação. Seja bem-vinda ao Departamento de Ciência Política. Afinal de contas, o seminário também é a sua inauguração aqui, né? Na condição de professora. Muito bom te ouvir e conhecer mais do seu trabalho. Li com muito interesse e atenção o seu texto. Gostei muito da maneira engenhosa como você organiza a comparação. A gente sabe que a gente poderia usar muito mais, né, a Federação Brasileira para fazer análise
comparada e não faz, né? E é um laboratório, seria um bom laboratório, é um bom laboratório para isso. E você monta uma coisa de um jeito ali que é para chegar, para fazer a comparação falar, né? Mas eu tinha uma observação e uma pergunta. A observação tem muito a ver com o que o Luiz já antecipou. Quando a gente lê o texto e entende que tem uma área que tem uma coordenação nacional mais forte, centralizada, tem outra que é mais descentralizada, aí há uma expectativa de encontrar mais variação numa do que na outra, é o que você mostra também. Mas quando você desce para o nível da policy, as policies parecem tão específicas e tão próprias que elas parecem determinar todo o resto, e todo o resto parece que já você fica assim, pô, será que como na sua resposta a ele, se eu comparar policies dentro do mesmo setor, eu vou encontrar os mesmos resultados, né? E aí você já antecipou que é pesquisa para o futuro, né? Então, foi uma boa resposta. O seu slide sobre os problemas deu uma intimidada, né? Deixou a gente assim meio sem saber se podia perguntar sobre os problemas ou não. Mas tem uma ausência no seu texto que eu não posso deixar de mencionar, que são aqueles caras que, como é que é? Eles ganham e perdem a eleição de vez em quando, os políticos. Falta a presença dos políticos nessa análise, sobretudo longitudinal, histórica, né, que volta lá ao programa de AIDS pré-88, né, e são duas áreas muito sensíveis para o eleitorado, né, e os políticos agem sobre elas e prometem, e alternâncias no poder nos estados e nos municípios há de produzir algum efeito sobre elas, né. E eu entendo que essa área está muito centrada na análise dos mecanismos de coordenação que o Brasil produziu, uns mais, outros menos, muito, muito importantes. Está muito centrada na burocracia, que também é o fator decisivo. Está avançando para a coisa da participação social, que já aparece no seu texto, no diálogo com o Adrian, e aqui no debate, a busca pelas comunidades que se organizam em torno dessas políticas. Mas tem os políticos, né? Então, eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Como é que entra, ou se não entra, porque não entra. Né? E, além dos políticos, os outros atores institucionais. Então, aí é realmente puxando brasa para a minha sardinha, juízes e promotores atuam muito fortemente em educação e saúde. Então, o seu texto me fez lembrar quando, na minha tese de doutorado, eu quase escrevi um capítulo sobre o caso da distribuição de seringas em Santos, no começo da política de combate à AIDS por redução de danos, e havia um programa justamente em Santos, você imagina por quê, Thelma, Capistrano, né, super arrojado na linha de redução de danos, e eles então se organizaram para começar distribuindo seringa. E o promotor local processou todos eles em ação criminal, por estar cometendo crime, eles tiveram que abortar o programa. Eu cheguei a achar na época uma fórmula que calculava qual o impacto de disseminação do vírus em função de seringas que você não distribui. Existe uma fórmula na literatura desenvolvida nessa época para dizer e mostrar o impacto, quantas vidas você salva e quantas você não salva se você aplicar a política. Mas eu não tinha o dado local para aplicar a fórmula. Acabei não escrevendo esse capítulo, está numa caixa lá em casa guardada até hoje. Se tivesse escrito, talvez não tivesse dado Lava Jato 30 anos depois, coisa do gênero. Mas aí fica para a história. Então, assim, tem os atores institucionais que atuam também nessas políticas de educação e saúde que poderiam aparecer na sua fotografia, né? Mas, de resto, é que eu ignorei o slide dos problemas. Né? Posso emendar? Na verdade, uma observação mais geral, assim, que eu fiquei pensando quando você falou da coisa do desenho, e que você faz uma coisa tão parcimoniosa com relação ao desenho e do controle do Wright Mills, do Mills, e a coisa da comparação para tentar isolar o endógeno, né? E eu fico pensando se tem duas questões, né? Tem uma questão metodológica com relação ao endógeno, que limita a sua capacidade de afirmação, que eu acho que isso é um problema, inclusive para dialogar com a literatura, mas tem um problema
eu fiquei pensando se não tem uma dimensão ontológica do endógeno, que é a parte mais interessante aqui a ser analisada, né? Que o fato de ser tão multinível, tão conectado com migração de pessoas e ideias, tanto horizontalmente quanto verticalmente, se não é a contribuição brasileira para o mundo das políticas públicas, para o entendimento das políticas públicas, né? Que tem a ver com essa coisa que o Rogério falou de usar o Brasil como laboratório, né? Se no fundo não é isso que... Então, eu acho que... Eu entendo a sua preocupação metodológica, mas ao mesmo tempo a gente tem que conseguir desenhar de um jeito que permita a existência e explore justamente essa dimensão ontológica das conexões, porque é essa endogenia que nos aparentemente, que nos caracteriza, né? Só uma observação lateral, que eu acho que essa forma que você está avançando, que é pensar pela diferença, introduzir N pequeno, pensar pela diferença, introduzir um novo caso, e eu acho que é super boa. Eu acho que não seria possível fazer tudo isso e ter esse conhecimento sobre os casos se você tivesse feito uma estratégia ao contrário, mas em algum momento a utilização de uma coisa meio intermediária tipo QCA, em que você consegue agora, a partir do conhecimento que você tem pelos casos, fazer um estudo, sei lá, de 15 estados, com pouca informação específica sobre cada um deles, mas que você já tem sobre a variação sobre as variáveis propriamente, né, e sobre os processos. Se você consegue codificar isso mais facilmente, talvez te dê um ganho de escala razoável, né? Bom, obrigada. Eu, inclusive, agradeci a você, mas assim, não, mas eu entendo, hoje é um dia importante. Mas só para reforçar, né? Sim, acho que todas essas contribuições que vocês dois trazem, obviamente, são contribuições para eu pensar em caminhos futuros e nas limitações. Assim, o slide do Problemas é justamente para mostrar um pouco as limitações, né? Enfim, que eu reconheço que são limitações e por isso eu tenho essas, né, essa timidez em relação aos resultados. Talvez pensar um pouco nesses outros caminhos, então pensar em programas dentro de uma política ou pensar numa comparação de um N maior que eu não tinha pensado, assim, na verdade eu estava conversando com a Clara para aprofundar a análise sobre a educação em todos os estados, mas daí numa perspectiva muito mais de difusão, né, que é o que ela estuda, mas eu não me passou assim, essa possibilidade e acho que pode ser bem interessante fazer essa análise, então eu anotei aqui para pensar, enfim, para análises futuras. Sobre outros atores, eu recortei, e daí eu acho que, assim, até a gente está aqui no seminário da pós-graduação, esse é um desafio de escrever artigo para a revista internacional, eu entendo, porque a gente tem que recortar para ter uma pergunta muito delimitada, porque antes o meu era meio muitas variáveis. Então, o recorte foi, olha, eu apresentei esse artigo num workshop para um número especial e nesse workshop a orientação já foi... assim, você tem que focar numa pergunta, tira todo o resto. E daí, partido é uma dimensão importante nacionalmente, né? Mas daí é um pouco simplificar o argumento, simplificar a pergunta, simplificar o argumento. Eu posso pensar como introduzir, porque obviamente é importante, não necessariamente como a clássica definição de... a clássica discussão de partidos de esquerda ampliam políticas sociais, não necessariamente assim, mas partidos são importantes, inclusive porque esses atores têm conexões com atores que estão dentro de partidos, ou eles fazem parte de partidos, então não são, né, atores que estão isolados de partidos. Então, talvez eu possa pensar como que eu posso adicionar sem meio que abrir uma nova variável, assim, mas como que eu posso adicionar... Acho que o Eduardo e a Renata fazem no artigo da Policy Studies isso, de tentar, né, adicionar sem criar uma nova pergunta. E outros atores institucionais, nesses casos específicos, eles apareceram um pouco, mas talvez também porque a minha pergunta não era explorar isso,
Na educação, talvez em outras etapas apareça muito mais, como educação infantil. Então, acho que talvez daí seja uma limitação até um pouco um pouco do roteiro de entrevistas, pensando na pergunta que eu tinha, e daí de não conseguir captar mesmo outras, né, assim, enfim, interações. Mas acho que é uma contribuição importante até para pensar até nas pesquisas, né, que a gente está desenvolvendo e até na própria continuidade de como captar, né, um pouco essas relações com esses outros atores importantes, que são importantes para essas duas políticas e para a educação, enfim, cada vez mais. E eu cheguei no final do artigo com essa impressão, Edu, de que... e daí eu falei, nossa, Renata, realmente... sabe um pouquinho, né? Com a impressão disso, assim, de que, na verdade, a contribuição do caso brasileiro é um pouco, né, dessa circulação e desse multinível como uma dimensão importante para entender as políticas, e dificilmente a gente vai conseguir avançar no entendimento das mudanças se a gente olhar só isoladamente para um nível. Então, realmente, acho que essa é uma das conclusões que eu cheguei no final e pensei exatamente nisso. E enfim, acho que, né, a Renata já tem feito isso, vocês fazem isso no artigo, acho que reforça esse argumento da literatura, e talvez coloca uma limitação de, né, que eu acabei de falar, é possível entender políticas públicas, né, recortando isoladamente estados e municípios? Talvez não, e daí talvez a gente caia um pouco, assim, a dificuldade de fazer, né, comparações controladas, pensando, inclusive, na discussão que o próprio seminário, enfim, Adrian mediou. Acho que é uma questão para a gente pensar nos estudos futuros. E daí, pensando até nas próprias pesquisas do CEN, um pouco nesse multinível de políticas e de atores, acho que é uma das dimensões fundamentais. Ou recortar de um jeito que você capte justamente a circulação. Exato. Então, recortar por programa, sim, né? Sim. Mas que não seja... Não por nível de governo, nem por... E aí eu não pensaria num recorte que se fixasse na mobilidade políticas ou na difusão especificamente, mas no fato de que tem um monte de coisa acontecendo. Sim. Vamos seguir as coisas que estão acontecendo. São políticas, são ideias, são pessoas. As pessoas participam de projetos políticos, são ligadas a partidos, né? Todo esse povo aí, todo mundo, grande parte deles pertence e está sendo mobilizado pelo partido para ir para cima, para ir para baixo, para ir para o lado, para ir para vários lugares, ocupando esses lugares, né? Então tem uma dimensão, eu acho que essa sua pergunta foi excelente, porque eu acho que isso é uma dimensão importante e é uma dificuldade que a área de políticas públicas como um todo tem, né? Porque a gente fica muito olhando para dentro do Estado, né? E tem uma dimensão, assim como a área de instituições tem um problema contrário, que é olhar demais para o mundo dos partidos e da coisa e pensar as políticas como se elas fossem meramente uma transposição do que está na lei, né? E às vezes não é fácil captar também atores que não necessariamente estão vinculados, mas que têm uma reputação junto a partidos, atores, né, a políticos. Mais perguntas, gente? Então, eu fecho agradecendo enormemente a professora Catarina, excelente seminário, primeiro de muitos. Muito obrigado.